que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um experimento, né? Fazer algumas medidas, né? Utilizando uma câmera virtual. Então, eu vou lá para onde? Para configurações. Aqui, ó, configurações. Aí eu vou entrar aqui. Não, não é aqui. É aqui no vídeo, né? Vamos para essa nossa câmera virtual lá do OBS, né? Aí, iniciar a câmera virtual. Rapaz. Vocês estão vendo aí a câmera virtual? Vocês estão vendo aí a câmera virtual? Hein, pessoal? Esses instrumentos estão aparecendo aí para vocês? Não. Então, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Minha mãozinha aqui, ó, na frente dos instrumentos, né? Aqui eu tenho dois instrumentos de medida. Eu tenho o ohmímetro, né? Vocês vão coletar todos esses dados. Ó. Esse aqui é o Aneng, cadê? Esse aqui é o Aneng AN9002. Vocês estão vendo as letras direitinho, aí no sentido certo, que aqui aparece invertido para mim, mas está aparecendo normal para vocês? Hein, pessoal? Sim ou não? Está aparecendo a numeração normal para vocês? Hein? Aneng AN9002. Sim, Tá. só que a imagem tá muito ruim. Tá ruim, né? Mas vai melhorar daqui a pouco, né? Aqui eu tenho outro instrumento, ó. Esse instrumento aqui é o MUS-Tool, né? MUS Tool de ferramenta, né? MUS-Tool MDS 8207, né? Então, qual é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, ó? Eu vou medir resistência elétrica. Eu vou acender aqui a luzinha aqui, ó. Né? Aqui, ele tá para medir resistência elétrica. Então, para medir resistência elétrica, tem esse terminal aqui, que é o comum. A gente vai sempre usar o comum, né? E vamos usar esse aqui, ó, que mede volts, ohms, frequência em hertz, capacitância, temperatura em graus Celsius, diodo, etc. Né? Então, o outro ponto vermelhinho, ó, colocado aqui, né? Às vezes eu tiro de frente da câmera, né? E aqui dá para medir resistência. E tá no calibre automático, alto. E tá para medir até mega ohms, né? Mas a resistênciazinha que eu quero medir, né? Tá dando para ver a medida aí direitinho, tá? Tá meio... tem um reflexo aí, né? Ó, a resistência que eu quero medir é essa resistência aqui. Ela tem a primeira cor vermelho, a segunda cor... deixa eu ver se para na frente da câmera. A segunda cor vermelho, né? E a terceira cor marrom. Então é 2 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, né? Então vai dar 10 vezes 10. Então é 220 ohms. A quarta cor, deixa eu mostrar aqui a quarta cor, ó. Eita, é aqui. A quarta cor, ó, é esse douradinho aqui. Então essa quarta cor é a tolerância. Então quer dizer que é 220 ohms, né? Mais ou menos 5%. Beleza? E eu vou medir com esse primeiro ohmímetro aqui, o da Aneng, né? Então tá aqui o meu resistorzinho aqui. Eu vou colocar um terminal aqui. Outro terminal aqui. Vocês vão anotar nesses valores, tá entendendo? Então a resistência tá dando, ó, 218 ohms. Todo mundo tá vendo isso aí? 218 ohms, sim ou não? Ó, a unidade é ohms, né? E aqui tem 218.0, né? Então, 218 ohms. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Aí, eu vou mudar os terminais desse instrumento aqui, ó. Vou tirar desse instrumento aqui. Eu quero mostrar o quê? Que não existe instrumento perfeito, né? As medidas vão depender dos instrumentos. Então, eu vou colocar esse outro instrumentozinho aqui, ó, para medir resistência elétrica. Aqui, ó. Ele já está para medir resistência elétrica e está no calibre automático. Então, eu vou botar aqui no vermelho. Aliás, no preto, que é o comum, né? E o vermelho
né? Então, a resistência está aqui, ó. A resistência está dando... Deixei uma coisinha, né? Vou deixar paradinho aqui para ver se ele estabiliza, né? Paradinho. Está dando 219,1 ohms, né? Então, o que é que acontece? Num deu 219, no outro deu 219,1. A nossa resistência é 220, a resistência nominal desse resistor aqui, né? Esse resistorzinho aqui, ó. A resistência dele, meu Deus, é 219 ohms, né? Então, eu quero mostrar para vocês que não existe instrumento perfeito, né? Sempre vai haver diferença de um medidor para o outro, né? Hoje em dia, a gente avalia a qualidade desses multímetros digitais, né? Pelo número de contagens, né? Por exemplo, a contagem desse Mustool, né? O número de contagens é maior, é 9.000 contagens, o Mustool, né? E o Aneng, se eu não me engano, é 6.000 contagens. Então, de acordo com esse número de contagem que ele faz a medida, né? Está ligado à precisão do instrumento, né? Beleza? Que antigamente a gente avaliava os instrumentos pela... Vou desligar aqui, ó. A gente avaliava os instrumentos pela... Eita, eu bati na câmera aí, né? Eu tirar esse instrumento daqui, que eu gosto mais do outro, não sei porquê. Esse Mustool, ele é mais completo, ele tem até a função de osciloscópio, né? Mas eu vou usar, ó, esse instrumento da Aneng para a gente fazer as nossas medidazinhas de resistência. Então tá aqui, ó. Usa o comum, né? E vamos usar na posição, que essas posições de cá, ó, é para medir miliampere e microampere. Essa aqui mede até 10 amperes. Eu não quero medir corrente agora, né? Corrente vou medir daqui a pouco. Então, eu quero medir resistência elétrica, né? Então, eu venho para cá. Para cá, onde eu tenho 3 resistênciazinhas aí, ligadas em série. Ó, essa aqui, essa primeira aqui, é a minha resistência R1. Então, vamos medir de uma por uma. R1. R1. Todas são de 220 ohms, né? Então, o R1... Queria mostrar tudo. Eu fui mexer na posição da câmera. Tinha uma posição da câmera aqui que eu enxergava tudo, né? Pronto, aqui, assim tá bom, né? Então, ó, o meu R1 aqui já é outra resistência, né? Era para ser 220 ohms. Mas devido à tolerância e o processo de fabricação, está dando 217,3. O R2, vou passar, o R2 é o do meio. O R2. Vocês estão acompanhando aí direitinho? Ó, estou medindo só o R2, né? O R2 está dando 216,3. Eu não vou anotar esses valores. Eu vou anotar porque eu sou abestado, né? Mas isso aí era para você estar com um caderninho aí de lado, anotando essas leituras. Para quando for resolver as questões, né? Você já ter essas leituras. Mas eu vou fazer, vou quebrar o galho de vocês, vou fazer essas leituras aqui. Então, eu só voltar à anterior, que eu esqueci já, né? É 217 e um quebrado, né? Então, tá aqui, ó. 217, né? Ó, o R1, 217,3 ohms, né? O R2... O R2, 216,3 ohms, né? Diferença de um ohm aí, né? De uma para outra, né? E o meu R3, ó, tá aqui o R3. O R3, 216 ohms exato, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou medir R1 em série com R3, com R2, aliás, ó. Eu vou botar entre, né, ó, R1 e R2, né?
Tá de R1 para R2. R1 para R2 está dando 433,6 ohms, né? R1 insere com R2, insere com R3, né? Vou botar aqui agora. R1 insere com R2, 433,6. R1 insere com R2, insere com R3, estamos vendo aí, né? 647, né? Ó, porque aqui está em quilo, ó, 0,647 quilo. Quilo é 1.000. Então, 0,647 vezes 1.000 dá 647 ohms, né? Show de bola, né? Aí, ó, isso aí, o que foi que a gente fez na aula passada, né? Ó, a gente pegou, fez uma brincadeirinha com essas 3 resistências em série, né? Eu peguei um jump, aí liguei, né? Já peguei as 3 em série, eu liguei, ó. Esse ponto aqui é o meu ponto A, né? Qual foi a montagemzinha que eu fiz na aula passada, né? Deixa eu subir aqui. Até para eu subir mais aqui, né? A montagem que eu fiz na aula passada foi essa aqui. Eu tenho as 3 resistências, R1, R2, R3, né? Aí peguei um fio que sai aqui do começo de R1 e vai lá para o final de R2. Então, esse fiozinho aqui, ó, saiu daqui, ó, liguei lá no final de R2. Então, esse jump aqui, esse jump preto, tá ligando o começo de R1 com o final de R2. Aí depois eu peguei, ó, o final de R1, que é igual ao começo de R2, e liguei com o final de R3. Então, eu peguei desse ponto aqui, ó, vou pegar por aqui, ó. Né? Liguei aqui, e aqui veio para cá. Então, quando a gente coloca esses 2 jumpers, né? Esse jumper preto e esse jumper vermelho, eu coloco essas 3 resistências em paralelo. Por incrível que pareça, essa ligação aqui, ó, corresponde às 3 resistências em paralelo. Beleza pura? Né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos medir a resistência equivalente, né? Se as 3 resistências estão em paralelo, é que o meu medidorzinho aqui desligou, né? Eu ligo de novo. Se a minha resistência, né? Se as minhas 3 resistências estão em paralelo, então eu tenho 220 em paralelo com 220 dá 110, né? Teoricamente, né? Pelos valores nominais. 110 em paralelo com 220, né? Aí tem que fazer as continhas. Eu não vou fazer as continhas agora não, né? Mas eu só sei o seguinte, que a resistência equivalente, né? É igual, se as 3 resistências são iguais, R1 igual a R2 igual a R3. A resistência equivalente de 3 resistências em paralelo é a resistência dela dividido por 3. Então, vamos ver se dá aproximadamente. Quanto é que tem que ser? Cadê meu celular? Vou fazer o seguinte, né? A resistência de cada um aí, né, deu aproximadamente 216, né? Vou pegar minha calculadora aqui, ó. 216 dividido por 3 está dando 72 ohms, né? Então, a resistência equivalente, quando eu medir daqui para cá, ó, do ponto A para o ponto C, ó, aliás, para o ponto D, olha aí, né? Então, tá dando coerente, né? Então, quando eu coloco aqueles jumpers, né? Interligando as resistências, né? R1 com R2 e depois R2 com R3, né? Passando esses 2 jumperzinhos aqui, ficam as 3 resistências em paralelo. E a resistência equivalente, se essas 3 resistências são exatamente iguais, né? No caso, tem uma diferençazinha de 1 ohm para lá e para cá, né? Meu Deus, é muito spam. Aí o que é que acontece? A resistência está dando 72,4 ohms, né? Então, nessa medida aí, né? Essa medida aí é o quê? É R2, cadê minha canetinha para eu anotar aqui?
R2, R1 em paralelo com R2 em paralelo com R3, né? Então, essas três em paralelo aí está dando 72,4 ohms, né? Aí, na aula passada, eu fiz outra brincadeirinha teórica, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, só afastar aqui, porque aqui vai ficar mais complicado, porque eu tenho pouco espaço para me mexer aqui, né? Então, o que foi que a gente fez na aula passada? A gente fez essa montagem aqui. Eu vou desligar aqui só para não ficar e desligar aqui meu instrumento, né? Vou tirar esses dois jumperzinhos aqui, ó. Tirei esse jumper, tirei esse, tirei esse, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse circuito aqui, ó. Eu vou passar, né? No lugar de ser um jumperzinho simples, né? Aqui, ó. Né? Esse jumper de cima e esse jumper de baixo. Eu vou ligar o ponto A ao ponto C através de um outro resistor, né? Que é o resistor, vocês não estão vendo, né, minha mãozinha aqui? Que é o resistor R4. Então, entre A e B, no lugar de ser só um fio, né, só um jumperzinho aqui e um jumperzinho aqui, eu vou passar por uma resistência R4. E do ponto B para o ponto D, eu vou colocar uma outra resistência, a resistência R5. Então, o que é que vai acontecer? Esse circuito aqui é chamado circuito em ponte, né? Essa ponte é chamada ponte de Wheatstone, né? Mas eu não vou entrar em detalhes nela agora, não. Só que eu vou desenhar, eu redesenhei ela, né? Ela é equivalente a isso aqui, né? Deixa eu subir mais uma coisinha aqui, né? Ela é equivalente a isso aqui. Aquele circuito de cima é igual a isso aqui. Tem R1, né? R2, R3, né? Aí eu liguei um resistor R4, né? Do começo de R1 para o final de R2, que é o ponto C, e depois peguei um resistor do começo de R2, né? Para o final aqui, então dá esse circuitozinho em ponte. Então tem essa resistência daqui para cá. E na aula passada a gente analisou o seguinte, ó, a corrente que entra aqui é a corrente I1. Como R1 é igual a R4, a corrente que passa aqui embaixo também é I1. Né? E esses resistores, por simetria, o que é que acontece? Vamos supor que aqui seja a corrente I2, né? Mas os resistores são todos iguais, R5 igual a R3. Então aqui também é I2, né? Então a corrente que entra aqui, ó, IS, é I1 mais I1, é 2I1. E a corrente que sai aqui também, ó, é a corrente IS. Então, IS é igual a I2 mais I2, 2I2, né? Então, se 2I2 é igual a 2I1, porque IS é igual a IS, né? Então, I1 igual a I2, né? Logo, a corrente que passa nesse resistor R2 aqui é zero. Se essa corrente aqui, ó, que passa aqui é zero, é igual a zero, né? Igual a zero. Então, não existe diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C. Se não existe diferença de potencial, eu posso colocar esse ponto B em contato com o ponto C, não altera nada, né? Ou eu posso eliminar essa resistência, também não altera nada, né? Aí o que é que acontece? O que é que acontece é o seguinte, né? Ó. Se eu curto-circuitar daqui para cá, vai ficar R, porque R1 é igual a R, 220 ohms. Em paralelo com R, dá R sobre 2, dá 110. R em paralelo com R dá, aliás, 110, né? 220 com 220 em paralelo dá 110, que é a metade, né? 110 com 110 dá 220. Então, a resistência equivalente, se eu medir aqui, né? Do ponto A para o ponto D, essa resistência tem que dar aproximadamente, né? 220 ohms, né? Que é igual à resistência a R, porque R1 é igual a R, R5 igual a R, R4 igual a R, R3 igual a R. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar esse circuitinho para ver se a gente observa, né? Essa característica, né? A gente diz que esse circuito aí, ele está em equilíbrio, né? Quando é que ele está em equilíbrio? Quando a corrente que passa por R2 é igual a zero. Então, eu vou montar esse circuitinho aqui agora, né? Vai dar um trabalhinho, mas vamos montar, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar já esses dois ligados, ó. E
vou botar mais um aqui. Difícil é ligar. Ó. Esse lado de cima é desligado do lado de baixo, viu, pessoal? Essas trilhazinhas de cima, ó. Essa separação aqui, professor, não estou vendo, ó. Essa separação aqui, ó. Essa separaçãozinha aqui, quer dizer que essas linhas daqui de cima, ó, essas coluninhas aqui, são todas interligadas, né? Mas é separado dessas coluninhas de baixo, por essa raia aqui, ó. Tem essa raiazinha aqui, que isola os terminais de cima dos de baixo, né? Então, vamos continuar. Pegar mais outro resistorzinho. Né? Vou ligar daqui para cá. Posso ligar para qualquer ponto, né? Ó, o que interessa aqui o que é que eu tenho, ó? Eu tenho R1, né? R4, R5 e R3, né? Aí eu tenho que botar um resistor, né? R2 daqui para cá. Então, vou ligar aqui, ó. Já observa que o negócio começa a ficar difícil, né? Eu mexendo na câmera, né? Fica mais difícil ainda, né? Pronto. Eu quero que fique parecido com o circuitinho lá de cima, né? Um circuitinho que está desenhado, né? O que é que eu tenho que fazer agora, né? Ó, eu tenho que ligar esse ponto de cá, vou ligar com esse jumpzinho aqui, ó. Já cortei um jumpzinho aqui bisurado, ó. Esse jumpzinho, ó, vou ligar daqui, do começo de R4, né? Do começo de R1. Meu Deus, o óculos não me deixa ver, tu acredita? Então tá aí. A ligação entre R1 e R4. E eu tenho que colocar um outro jumpzinho entre R5 e R5 de cima com R3 embaixo. Então tá aqui os dois jumpzinhos aí. Então, se vocês observarem aí, ó, até a montagem física, né, é equivalente a esse diagramazinho esquemático. Aqui eu tenho um diagrama esquemático, né, e aqui eu tenho a montagem em si, né. Então, vamos medir a resistência do ponto A. Eu vou fazer o seguinte, ó, só para ficar bonito, ó. O ponto A tá no final desse jumperzinho aqui, ó. Entra, meu filho, aí. Olha o negócio. Opa, tá aqui o ponto A. Esse terminalzinho pretinho, né? E tá aqui. Tá bem aqui assim, ó. O ponto. Não, vou botar no meio, né? Ficar mais bonito, né? Vamos supor que tá tudo certinho, né? Tá aqui o ponto A e esse laranjinho aqui é o ponto B, né? Então eu tenho o ponto A preto e o ponto B. Aí o que é que eu vou fazer? Vou ligar o meu multímetro. A gente ver quanto é que dá essa resistência aí, né? O multímetrozinho está ligado. Então, ó, vou colocar o vermelhinho aqui no ponto A e vou medir para o ponto B. Eu botei as garrazinhas já. Olha aí, pessoal. Que coisa linda, né? Então, a resistência equivalente, né, dessas resistências, dessas 5 resistências aí, é igual à resistência R. Então, estamos vendo isso aí na prática, né, pessoal? É diferente de eu ficar só conversando abobrinha com vocês, né? Eu montei o circuito no protoboard, né? O nome desse dispositivozinho aqui eu tenho outro protoboard, ó. Eu tenho um protoboardzinho que eu posso fazer minhas montagens, né? Aí no instituto aí também tem um protoboard semelhante a isso aqui, que era para vocês fazerem as montagens, né? Mas não está sendo ao vivo e a cores, né? Mas a gente está fazendo aqui na frente, né? Na cara de vocês. Então, a resistência aí, ela é igual à resistência R. Por quê? Porque essa ponte aí, esse circuito chamado circuito em ponte, ou ponte Winstone, né? Depois eu vou fazer um texto, né? Só para escrever essa palavra Winstone para vocês, né? Então, essa ponte Winstone aí, quando falarem para vocês, ela tá, do jeito que ela está aí, ela está em equilíbrio.
Ou seja, a corrente que passa nesse circuito daqui para cá é zero, não é? Ela está equilibrada, né? Então, vamos bagunçar o nosso circuito. Ó. A resistência daí do ponto A para o ponto B é 217. Então, eu vou anotar aqui para ficar registrado. A resistência... Eu fiz o seguinte aqui, ó. Deixa eu só subir aqui uma coisinha aqui. Tem um bocado de componentes ali ainda. Ó, a resistência, né? A resistência, ó, do ponto A para o ponto B. Deixa eu escrever com a resistência. Esse ohmímetro 1 aqui, ó. O ohmímetro 1, né? É a resistência entre os pontos A e D, né? Vou tirar esse LEDzinho aqui. Entre os pontos A e D. Deu 217 ohms, né? Beleza pura? Aí você pode perguntar o seguinte, professor, se eu colocar do jeito que está aí, ó, se eu colocar o ohmímetro entre os pontos B e C, né? Então eu vou colocar o ohmímetro entre os pontos B e C. Então eu vou tirar aqui, ó, o ohmímetro do ponto A, vou ligar ele lá no ponto B. Opa. E aqui o outro aqui, ó, do ponto B, eu vou ligar no ponto C. Então, a resistência, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, o ohmímetro 2, né, na posição 2, é o ohmímetro, né, entre os pontos B e C. Está dando uma resistência de 108,8. Olha, rapaz, é aproximadamente. Professor, por que é que dá 108,8? Vocês não estão vendo não, né, ó. Aí, a leiturazinha aí, ó. Então, a resistência entre os pontos... Deixa eu ver se dá para aparecer tudo aí, né? A resistência entre os pontos B e C é 108,8 ohms. Ou seja, é a metade de 117 aproximadamente, né? Então... Depois a gente vai ver, teoricamente, por que dá essa resistência. Vamos calcular a resistência equivalente. Mas a gente está vendo que é R sobre 2, né? Beleza pura? Então, isso aí, tudo eu fiz com o ohmímetro, né? Medindo resistência elétrica. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos medir, utilizando tensão e corrente, né? E depois vamos desequilibrar a nossa ponte. Professor... O negócio estava tão fácil, tão bonzinho, é porque a gente tem que evoluir, né? Deixa eu tirar esses jumpzinhos daqui, que eu não vou usar agora. A gente tem que evoluir. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou voltar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar agora tensão e corrente. Professor, o senhor vai mandar quantos volts? Ó, eu tenho minha fonte aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas eu vou já mostrar para vocês, ó. Onde é que está a fonte? A fonte está aqui, né? Ó. Eita, a fontezinha. Não quero que ela libere ali, não. A fontezinha está aí, né? A minha fonte. A tensão ajustada está aqui em cima. Eu vou zerar a tensão. Deixa eu ver se eu mostro a tensão para vocês. Eita, pau. Eu vou zerar a tensão aqui, ó. Tem um negócio na minha frente aqui. A tensão está zerada. 1 ponto alguma coisa volt. É o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar o positivo no ponto A. Olha aqui, da minha fonte, né? E o negativo lá no ponto D. Né? Se eu ligar aqui, tá ligado direitinho, né? Deixa eu botar assim, tá pro lado de cá. Então, agora, né, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma tensão. Aplicar quantos volts, né? Ó, eu vou botar o voltímetro aqui. Né? Vou botar o voltímetro, ó. Voltímetro. Ele agora aqui, ó. Ele tá para medir. Professor, como é que eu sei o que é que ele tá medindo, ó? Tem um V aqui, então ele tá medindo volts. Alto quer dizer que ele vai se ajustar automaticamente o calibre, né? E DC. Professor, se a minha tensão for alternada, porque DC é contínuo, né? Direct current, né?
Eu quero AC, ó. Se eu quero AC, ó, tá aqui AC agora, né? Mas eu não quero AC, essa minha fonte é de corrente contínua, então eu volto para a corrente contínua. E vou aplicar quantos volts? Eu vou ligar o voltímetro aqui, né? Então, vou ligar o voltímetro no meu circuito. Então, tá aqui o voltímetro, tá aqui ele, né? Tá aqui ele, o voltímetro. Vou aplicar, sabe quantos volts? Sabe o que é que eu vou aplicar, sabe quantos volts? 9 volts. Vocês estão vendo aí que tem 9 volts, tem 9,05, né? Se eu ajustar exatamente, ó. 9 volts, né? 9 volts. Rapaz, o problema... Não, tá certo, né? Corrente contínua. Positivo, negativo, né? Rapaz, porque tá trocado aqui, rapaz. Ó, eu fiz uma besteira aqui, ó. Porque é vermelho... No vermelho, vocês estão vendo, ó, vermelho no vermelho, ó, na prova vermelha, e preto, ó, eita, preto no preto, aí eu troquei, por isso estava dando negativo ali. Então eu vou botar aqui no negativo e aqui no positivo, eu posso pegar em qualquer perninha aqui, né? Então tá aí, ó, os 9 volts aplicados, né? Beleza? 9 volts. Aí o que foi que a gente comprovou, ó? Ó, aqui eu tenho R e R, né? 216 aproximadamente, 216. Então, se eu colocar aqui no meio tem a metade da tensão, né? 4,5 volts, né? Então, eu tenho 4,5 volts aí, né? Em cima do R4, né? E 4,5 volts aqui, né? Beleza? Aí lá no outro lado. Lá no outro lado aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Ligar aqui, que é chatinho, né? Não pode bater muito, ó. Ligar aqui. Se tem 4,5 volts aqui e 4,5 volts aqui, então vai ficar nessa malhazinha aqui, 4,5 menos 4,5 vai dar 0 volts. Então, daqui para cá, ó, se eu medir em cima do R2, ó. Em cima do R2 tem que dar aproximadamente 0 volts. Então tá aí. 2 milésimos de volts, né? Aproximadamente 0, né? Então, devido à diferençazinha de resistência, né? Tem essa resistênciazinha aí. 2 milésimos de volts. E daqui para cá? Daqui para cá, ó. Tô pegando aqui, daqui para cá. Tem 4,5, né? Então, realmente, a tensão, né, a diferença de potencial em cima daquele resistor R2 é 0. Se essa resistência é 0, eu posso eliminar essa resistência. Ou eu posso curto-circuitar o ponto B com o ponto C. Qualquer uma dessas duas coisas eu posso fazer. Mas aí eu não vou fazer agora, não. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar um LED. Um LED, ó. Eu vou desligar esse resistor R2, ó. Eu posso eliminar esse resistor R2. O circuito não muda nada. Vou colocar o voltímetro de novo, ó. Não muda nada. 4,5 volts, né? Todas as medidas aqui, ó. Por 9 volts, 4,5 volts e por aí vai. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar um diodo. Eu vou colocar o anodo para cá, ó. O anodo para baixo. Ai, meu Deus, levei um choquezinho aqui que eu estou encostado na fonte. Então, eu substituí o resistor R2 por um diodo. Ora, se houvesse uma tensão em cima desse diodo, esse diodo acenderia. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou desequilibrar a minha ponte. Professor, o que é desequilibrar a ponte? É fazer com que exista uma diferença de potencial entre o ponto B, aqui em cima, e o ponto C. Se houver uma diferença de potencial da ordem de 2 volts, esse LEDzinho aqui vai acender. Então, para desequilibrar a ponte, ó, aqui eu tenho R, e o diodo, né? O R2 agora é o diodo. Então, eu vou tentar botar um diodo, uma resistência daqui para cá. Ó. Eu vou colocar em paralelo com o R3 uma outra resistência.
Agora aqui eu tenho R em paralelo com R, então aqui eu tenho R sobre 2, R, R e R. Só que essa resistência ela não é suficiente, né, para criar uma tensão boa aqui em cima do diodo, né? Então, para desequilibrar mais ainda, né, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu só puxar esse negócio para cá, né? Se bem que isso aqui pode ser ligado aqui também. Eu vou colocar em paralelo com essa resistência R1, uma outra resistência R, né? Entra, meu filho, aí. Tem hora que é duro, viu? Vou pegar aqui para a gente ligar melhor. Ligou aqui. Eita, ligou não. Isso é para vocês verem a dificuldade, né? Então eu vou ter que ligar aqui também, né? Então vou ligar primeiro aqui. E ligar aqui, ó. Ligou. Ou ligou. Hein? Ou o diodinho está polarizado reversamente? Deixa eu ver. Não. Tem 12, 12. Eu cego, rapaz. O cara é cego. Não ligou. Nem onde é que não está ligando? Estou conferindo as ligações aqui, que só pode ser que tenha desligado alguma coisa. Né? 3 lá, 3 aqui. Por que é que eu desequilibrei a ponte, né? É lá que não foi suficiente. A gente fazer ao vivo e a cores tem esses problemas, né? Mas eu ver aqui, se está tudo ligado direitinho. 9 volts. Subir a tensão não serve, né? Esse diodinho foi para o espaço. Isso aí, né? Eu vou botar esse outro aqui. Aqui. Alguma ligação errada aqui, meu Deus. Aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui tá certo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu medir essas tensões, né? Ah, rapaz, porque tá desligado aqui. Não, mas aqui. Tá ligado aqui. Deixa eu medir essas tensões. Deixa eu ver se tá tudo certinho, ó. Tá. Tá. Deixa eu botar os 9 volts, né? Agora eu não sei qual é essa 9, né? Agora deixa eu ver entre os pontos A e o ponto... Aliás, entre os pontos C e B. Tá invertido, né? Positivo é em cima, né? Ó, se tu olhar aqui, ó, entre os pontos C e D, né? Tá dando uma diferença de potencial, sabe de quanto? Vou fazer o seguinte, deixar aqui só 6 volts, ó. Né? Eu vou deixar 2 volts em cima do diodo. Então, o positivo está em cima, né? A ponte está desligada, tá desbalanceada realmente, né? Então, deixa eu ligar esse diodinho aqui, que tem que acender, a não ser que eu tenha dado pau no diodo, né? Quando eu liguei ele reversamente, né? Então, liguei aqui. E liguei aqui. Aqui tá certo. Tá ligado certo, papai. Hein? Ah, tá aí. Tá a diferença. Né? Não, não quero que mexa em nada agora. Vamos ver qual é a tensão que está em cima do diodo, porque esse diodo para funcionar ele precisa de uma tensãozinha maior. Eu só checar aqui a tensão em cima do diodo, ó.
Aqui está lá, né? Aí eu vou colocar aqui no ponto C. A tensão em cima do diodo aí, 3 volts, né? E a ponte está desequilibrada. Professor, ela está desequilibrada por quê, ó? Porque se eu vou fazer o seguinte, ó. A tensão entre os pontos A, tá aqui o ponto A, ó. Vou botar aqui no ponto A, né? E no ponto B, ó. A tensão UAB, né? Tá dando 4,4 volts, né? E a tensão aqui embaixo? Tensão aqui embaixo, né, ó. Entre os pontos A e C, ó. Eita, foi que eu estourou o calibre? Acender a luzinha de novo aqui. Tensão entre os pontos. Tá aí, ó. 7 volts, né? Então tem um desequilíbrio, né? 4 ponto alguma coisa menos 7 ponto alguma coisa, né? Dá a tensão em cima do diodo. A tensão agora total, ó. A tensão agora total entre os pontos A e D, 11,76 volts, né? A tensão entre os pontos A e C, 7,37, né? 7,37, aí isso aqui, ó, vem para cá. E a tensão entre os pontos C e D, 4,39, né? Então, realmente, a ponte está desequilibrada. Tem uma tensão, deixa eu pegar aqui, ó, pegar uma tensão resultante, né, entre os pontos B e C, né, de 2,98 volts, né? Então, professor, para que o senhor tirou o resistor R2 e botou o LED? Para você ver, visualizar que tem uma diferença de potencial entre os pontos B e C. E quando a ponte é equilibrada, né? A tensão aqui, a ponte equilibrada quer dizer o quê? Quer dizer que a tensão entre os pontos B e C é 0. Se eu mudei, ó, aqui tem R sobre 2, aqui tem R sobre 2, aqui tem R e aqui tem R, né? Então, agora a resistência equivalente desse negócio todinho aí mudou, né? A ponte está desequilibrada, né? A gente pode até depois deduzir as relações dessa ponte, as relações de tensão e de resistência, né? Porque esse circuito em ponte ele é muito utilizado para construir instrumentos de medida ou então construir transdutores, né? Então, os transdutores, os sensores, um sensor de ABS, por exemplo, né? Ele pode ser ligado em ponte e ele ficar verificando, né? Através dessa ligação em ponte, quando surge um desequilíbrio entre os pontos B e C, né? Quando surge um desequilíbrio de tensão, ou quando surge uma tensão entre os pontos B e C, isso aí pode resultar, né, numa ação do ABS, né? Ou libera o freio ou fecha o freio, né? Então, o ajuste, né, por exemplo, eu tô só imaginando, né, uma aplicação do circuito em ponte. Esse desequilíbriozinho aqui, essa tensão de desequilíbrio pode ser usado para sensibilizar, né, um sistema de controle, né? Por exemplo, eu chutei aí o ABS, né? Não estou dizendo que isso aqui é usado no ABS, né? Mas coisa semelhante é usado lá, né? Quando ele aparece lá uma certa tensão no ABS, né? É porque a roda está patinando, né? Então, se está patinando, tem que haver alguma ação, né? Beleza? Então, tá aí a nossa primeira parte, né, dessa montagem. Chegamos até o circuito em ponte, né? E o circuito desequilibrado, brincando apenas com resistores, né? E vimos tensão e corrente, né? Tensão e corrente nessa jogada aí, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos medir, por exemplo, se eu quisesse, professor, só mede tensão. Eu posso medir corrente também. Vou fazer o seguinte. Vou usar esse outro instrumento aqui. Não, vou usar o mesmo, né? Para medir corrente. Aqui, ó. Vou usar esse instrumento agora para medir corrente. Então, como é que vai ser aqui, ó? Se eu quero medir corrente, essa corrente aí é da ordem de miliamperes, né?
Então, vocês estão observando aqui. Então, tem que ir para onde, ó? Para posição. Se você errar na seleção das coisas, você tem que estar ligado. Quem trabalha com eletricidade é tipo uma enfermeira. Não pode errar, né? Era para dar soro, tem que dar soro, né? É para dar antibiótico, né? Então tem que estar ligado. O eletricista tem que estar ligado. Então tem que estar no calibre para medir miliamperes, né? E eu tenho que mudar a posição, ó. Aqui é para medir resistência, para medir corrente em miliampere, é essa outra posição aqui. Então eu tenho que selecionar bem bonitinho. E a corrente entra, né? A corrente tem sentido, né? É uma corrente contínua. Ela entra pelo vermelho e sai pelo preto, né? Então eu tenho que partir o meu circuito aqui. Então como é que eu vou partir o meu circuito? Ó? Eu vou partir aqui no positivo, porque no positivo é mais fácil de eu marcar. Então o que é que eu vou fazer? Ó? A corrente vai entrar pelo amperímetro. Tá aqui, ó. A corrente vai entrar pelo amperímetro. Ela entra pelo probe positivo, né? Positivo aqui. Aí a corrente vai sair aqui no pretinho. Mas aí eu parti o circuito, né? Então eu tenho que fechar o circuito novamente. Então vem para cá, né? Para cá agora, ó. Pronto, né? Então a corrente agora, né, ó, a corrente tá dando. Opa, não estou vendo direito não, professor. A corrente que está sendo consumida aí, ó. Meu Deus. A corrente que está sendo consumida é 72 miliamperes. Tá ligadinho lá atrás, né? Mas por quê? O cameraman aqui, meu amigo, é de lacar o cameraman, né? Como diz. Olha, tira o medidor do meio, né? Dá para aparecer os dois? Não. Tá aí, a briga aí é medonha, né? Mas tá aí 72 miliamperes. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou equilibrar a ponte. Professor, como é que o senhor vai equilibrar a ponte? Eu vou tirar aqueles resistores extras que eu coloquei em paralelo, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse aqui, né, que eu coloquei em paralelo, né? Ela tá desequilibrada, né? Porque aqui eu tenho R sobre 2, R, 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 né? Mas, né? Mas o que é que eu vou fazer aqui? Vou tirar esse outro aqui, né? Não, vou passar para cá, né? Esse cá. Vou tirar esse resistorzinho aqui, né? Então, a ponte equilibrada, né? A ponte equilibrada está com 11, com a tensão de 11 volts, né? O que é que o senhor está vendo esses 11 volts, professor? Está vendo aqui, ó. Né? 11,7 volts, né? A corrente está dando em torno de 53,1 miliamperes, né? Show, né? Então, a brincadeira foi longa. Deixa eu ver quantos minutos a gente está aqui, né? Vou desligar a fonte aqui, né? Vou desligar. Estamos aí com 50 e poucos minutos, né? Então, o que é que eu vou fazer rapidamente, ó? Eu vou voltar aquelas minhas resistências em série. Só por fazer uma brincadeirinha aqui diferente, né? Ó. Vou deixar isso aí. Esse diodinho aqui tá bom. Ó, vou colocar as 3 resistências em série. Para você, mais uma vez, perceber a importância do circuito em série. Ó, atenção que esse diodo aqui funciona. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar positivo de lá para cá. Ó. Vou inverter, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então eu tenho R1, R2, R3, né? Tem o diodo, né? E vou fazer o seguinte, ó. Vou botar o positivozinho aqui. O negativozinho aqui, ó. Aí vou fazer o seguinte, ó. Vou ajustar a minha fonte para 15 volts. 15, cadê os 15? volts aproximadamente, né? Aí, ó, meu instrumento de medida.
Eu vou medir a tensão desse conjunto aí. Meu Deus, tá. Eu tinha achado uma posição tão legal, cara. Posição legal, que eu não me lembro mais como é. Posição que aparecia tudo, cara. O multímetro aqui, né? E deixa eu botar para cá, assim. Né? Pronto, olha aí, cara, deu certo, né? Então, eu tenho um multímetro aqui. Deixa eu só melhorar a posição desse negativo aqui, ó. Eu vi que está quase encostando lá. Vou colocar para medir tensão, ó. A característica do circuito série, novamente, ó. Tensão, né? Tensão DC, volts, né? E mudei a posição aqui do plug, né? Do Borne, né? Então, vou botar, ó, positivo aqui do instrumento, né? Cadê? Olha aqui, o outro se escondeu lá atrás, cara. Por isso que eu tava procurando esse negócio. E o negativo aqui, ó. A tensão total tá dando 15 volts, né? Aí eu vou ajustar, tentar ajustar exatamente 15, ó. Eita, foi demais. Baixou demais, né? Eu tenho um ajuste fino aqui na minha fonte, deixa eu ver se dá para chegar. Eu vou ajustar exatamente, ó, 15 volts. Tá aqui, 15 volts, né? Então, vocês vão ter que captar essas leituras todinhas depois, né? Quando você reassistir a aula, né? 15 volts. Então, quanto é que está a resistência em cima de R3, ó? Porque o R3 é aquele de lá. Aliás, a tensão em cima de R3 está dando 3,92, né? A tensão 3,92 em cima do R2, ó. Tensão em cima do R2, só do R2. O instrumento 3,93. A tensão em cima do R1, ó, tá aqui, ó, presta atenção, só quero só o R1. A tensão em cima do R1 tá dando 3,94 volts, né? Esse é meu circuito. E quanto é que é a tensão em cima do diodo, professor? Ó, vocês estão vendo aí que no circuito sério, ó, vou botar aqui só nos terminais do diodo, com o maior carinho do mundo para não fechar um curto-circuito, né? A tensão em cima do diodo, ó, 3,2 volts, né? Então, para que eu usei 3 resistências? Porque eu não posso aplicar os 15 volts direto em cima do diodo, né? No diodo tem que aparecer aproximadamente 3,2 volts, né? Professor, e qual é a corrente que está sendo consumida aí pelo circuito? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou medir a corrente agora que está sendo consumida aí, ó. Vou desligar aqui. Vou desligar aqui, ó. Vou passar, né, para miliampere. Professor, por que você não usa um outro instrumento? Porque vai ficar muito gambiarrado, né? Esse mesmo instrumentozinho aqui eu vou utilizar para medir a corrente, né? Então, passei aqui para miliamperímetro, né? Aí o positivo daqui, ó, vai entrar no meu amperímetro e o negativo do amperímetro, opa, o negativo do amperímetro está aqui. Então, a corrente, né, desse circuito, 17,78 miliamperes. E os LEDs, né, trabalham mais ou menos com a corrente da ordem de 20 miliamperes. Então, está altamente coerente. A tensão 3,2 volts, aproximadamente, a tensão no LED, né? E a corrente que está passando no LED, porque é um circuito sério, né? 17,79 mili, olha aqui o mili, estou o dedão no meio, né? Miliampere, né? Então, perfeito, né? Aí, ó, qual a vantagem de circuito série de circuito paralelo? Vai depender da aplicação. Então, eu vou fazer uma outra aplicaçãozinha aqui. Eu vou ligar esses diodos, o circuito agora, como sendo 3 diodos. O professor podia ter botado logo os diodos em tudo junto, né? Deixa eu ver aqui como é que fica aqui. Se eu fosse querer botar 3 LEDs, um atrás do outro, né? 3 LEDs, ó. Tá aqui outro LED.
Ó, um LED depois do outro, né? Vou botar o outro aqui. Vou ligar um circuito. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Né? Opa, não é para encostar lá, não. E o negativo vem para cá. O que foi que aconteceu? Eu botei 3 LEDs aí, ó. Um verde, um vermelho e um azul, né? Aqueles LED de super brilho, né? E os 3 estão em série. Aí o detalhe é o seguinte, como cada um tá roubando um pedacinho da tensão, né? Tava 3,2 desse aqui. Agora não, agora deve estar uma tensão bem menor, né? Mas o que é que acontece? Como eu coloquei mais LEDs em série, eu podia fazer o seguinte, ó, para ficar todos com a corrente, ó, tá aqui a corrente, ó. A corrente tá 10. Professor, mas o senhor disse que a corrente, né, é em torno de 20 miliamperes, né? Então tá aí, ó, 19 miliamperes, para não botar exatamente 20, né? Então o que é que acontece? A tensão teve que subir. Eu aumentei a tensão foi para mais ou menos 20,8 volts. Onde é que o senhor está vendo isso, professor? Essa tensão de 20,8 volts. Eita, como é que eu faço para aparecer esses 20,8, né? Tá aí a minha fontezinha aí, ó, 20,8 volts, né? E a corrente que está sendo fornecida está aqui, 19,16 miliamperes, né? Aí o que é que acontece, pessoal? Na próxima aula eu vou fazer uma outra praticazinha, só que eu vou ligar esses LEDs numa conexão paralela, tá entendendo? Para que serve a conexão? Aí o que é que acontece? A gente vai ver que na conexão paralela, quando eu vou ligar 3 LEDs, do mesmo jeito que eu liguei aqui, a corrente demandada da minha fonte vai ser 3 vezes 19, porque cada um consome 19, né? Se eu ligar em paralelo, cada um vai consumir 19. Então, a minha fonte, 3 vezes 19 ou 3 vezes 20, dá 60. A minha fonte tem que ter capacidade de fornecer 60 miliamperes. Então, quando eu coloco aqui em série, né, e eu tenho tensão suficiente para regular esses resistores aqui, o consumo da minha fonte é menor, o consumo em termos de corrente. Aqui basta uma correntezinha de 19 miliamperes. Se eu fosse ligar em paralelo, cada um tinha que consumir 19. Então, 19 mais 19 mais 19 dá 38, 57, né? 19 mais 19 dá 38, mais 19 dá 57. 57 miliamperes. Então, quando eu vou fazer esse tipo de ligação aqui, se eu fosse ligar 3 cargazinhas, né? De modo que ela consumisse a mesma corrente, né? É melhor, né? Agora, qual é o problema do circuito série? Se queimar um resistorzinho desse aqui, ó, se abrir um resistorzinho desse aqui, mata tudo, né? Por quê? Porque deixa de passar a corrente. A corrente, ó, se perdeu daqui para cá, né? O circuito está aberto, uma resistência elevadíssima, né? A corrente foi a zero, etc, né? Então, tem várias medidas aí para vocês coletarem, né? Para fazer as continhas. Eu vou cobrar que vocês façam um apanhado geral de todas essas leituras da gente. Eu vou desligar minha fonte. Vou para onde agora? Vou parar minha câmera, né? Vou para onde? Configurações. Eu vou primeiro encerrar a gravação, né? Encerrar a gravação. Interromper a gravação, beleza. Interromper.